Olá pessoal, eu sou o Pedro Brandão, professor de língua portuguesa formado pela PUC do Rio de Janeiro. Começa agora mais uma videoaula do nosso canal Português Papo Cabeça. Em primeiro lugar, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das nossas próximas videoaulas e ative o sininho para receber todas as notificações. Nessa aula nós vamos comentar uma questão da prova mais recente do Enem, que de acordo com a nossa avaliação tem um nível fácil de resolução, de modo que a grande vantagem tem o candidato que sacar primeiro o gabarito, já que esse candidato vai ter mais tempo para resolver questões mais difíceis. Além de, é claro, ter mais tempo para fazer a redação. Vamos entender. Segue um quadro. Enem 2022, texto 1. A língua não é uma nomenclatura que se apõe a uma realidade pré-categorizada. Ela é que classifica a realidade. No léxico, percebe-se de maneira mais imediata o fato de que a língua condensa as experiências de um dado povo. Texto 2. As expressões coloquiais ainda estão impregnadas de discriminação contra os negros. Basta recordar algumas delas, como passar um dia negro, ter um lado negro, ser a ovelha negra da família ou praticar magia negra. O texto 2 exemplifica o que se afirma no texto 1, na medida em que defende a ideia de que as escolhas lexicais são resultantes de um expediente próprio do sistema linguístico, que nos apresenta diferentes possibilidades para traduzir o estado das coisas. B. Ato inventivo de nomear novas realidades que surgem diante de uma comunidade de falantes de uma língua. C. Mecanismo de apropriação de formas linguísticas que estão no acervo da formação do idioma nacional. D. Processo de incorporação de preconceitos que são recorrentes na história de uma sociedade. E. Recurso de expressão marcado pela objetividade que se requer na comunicação diária. Peço para que deem uma pausa antes de ser dado o gabarito. O gabarito é letra D. A pergunta do enunciado é: o texto 2 exemplifica a ideia do texto 1 na medida em que defende que as escolhas lexicais são resultantes de quê? Vamos supor que você esteja na fase de pré-leitura da prova, a fase em que, de acordo com o nosso método, que nós já propomos em outra videoaula, o candidato está fazendo uma leitura da prova como um todo, a fim de avaliar o grau de dificuldade de cada questão. Aí você chega nessa questão e lê os dois textos. Primeiro, o texto 1, que já é um texto pequeno, e percebemos que o tema principal desse texto é a língua. O que esse texto fala sobre a língua é basicamente essas ideias que nós estamos colocando em vermelho, que a língua classifica a realidade e condensa as experiências de um povo. E o texto 2 exemplifica isso com a premissa que está em vermelho nesse mesmo texto. Ou seja, defendendo que algumas expressões coloquiais estão impregnadas de racismo, ou como diz o texto, discriminação contra os negros. Tudo bem que essa é apenas uma das questões que o candidato tem para ler e avaliar o grau de dificuldade. Mas o que é discriminação contra os negros, se não o racismo? É exatamente a mesma coisa. Então, a pergunta do enunciado seria respondida de forma resumida com essa palavra, racismo. O texto 2 defende exatamente que certas expressões coloquiais são escolhidas com base no racismo e apresenta exemplos sobre isso. Então isso já torna praticamente certo que o gabarito seja a alternativa D, porque o racismo não deixa de ser um preconceito racial, no caso desse texto, contra os negros, um preconceito
recorrente na nossa sociedade. Então vejam como depois da primeira leitura a gente já consegue quase que ter certeza do gabarito. Mas ainda tem muita questão para se ler e avaliar o grau de dificuldade, não é verdade? Então façamos o seguinte, coloquemos uma pequena seta ao lado da alternativa que nós julgamos ser o gabarito. Mais tarde vai chegar o momento de se resolver a questão mesmo. Aí você relê os dois textos e percebe que a alternativa D é a única que dá uma resposta correta à pergunta do enunciado, pelo menos de acordo com os dois textos. Porque de que maneira o texto 2 exemplifica o que está no texto 1? Simplesmente mostrando de que maneira a discriminação contra os negros, ou seja, o racismo, como já mostramos, se incorporou na constituição de diversas expressões da nossa língua. Ou seja, a incorporação de um preconceito. Podemos ainda notar uma coisa, o enunciado diz que o texto 2 exemplifica o texto 1. Então, de acordo com esse enunciado, o racismo condensa as experiências de um povo. Como está dito no texto 1, ou em outras palavras, é recorrente na história desse povo, como diz a alternativa D. No fim das contas, fica fácil se sacar o gabarito, principalmente depois da segunda leitura. Eu acho desnecessário se identificar o erro das outras alternativas, já que no fim das contas a prova é muito grande. Por outro lado, se o candidato dispuser da fase de revisão, que faz parte do método que nós já propomos, ele pode usar essa fase para fazer exatamente isso com essa questão. Identificar o erro das alternativas incorretas. Então vejam bem, as alternativas A, B e E cometem o erro da contradição, que é a geração de ideias que estão em desacordo com o texto. Já a alternativa C, o problema é que ela não funciona como uma resposta à pergunta do enunciado. Vejam bem, o erro da contradição consiste em se afirmar coisas que são absurdas de acordo com os textos. Vejam a alternativa A, por exemplo. Como dizer, pelo menos de acordo com o texto 2, que o expediente linguístico apresenta diferentes possibilidades para traduzir o estado das coisas se os exemplos que esse texto dá são casos em que o racismo se apresenta quase como uma possibilidade única para traduzir tais estados? Não dá. Essa alternativa, de acordo com o texto 2, é absurda. A alternativa B também é um absurdo de acordo com o texto 2. Como falar em ato inventivo de se nomear realidades se o que esse texto faz é exatamente colocar o racismo como uma força que comanda essa nomeação? Mais uma vez, que absurdo. Agora vamos à alternativa E. Como falar em objetividade de um recurso de expressão se o que o texto 2 fala é exatamente de uma subjetividade da expressão em relação ao racismo? Mais uma vez, que absurdo. Por fim, a alternativa C. A pergunta do enunciado se refere à forma como o texto 2 exemplifica a ideia defendida pelo texto 1. Só que o texto 2 não faz isso dessa forma como está nessa alternativa, e sim mostrando como preconceitos, em especial o racismo, promovem algumas escolhas lexicais. Essas formas linguísticas do acervo de formação da nossa língua, referida por essa alternativa, é uma resposta muito vaga. Assim sendo, a única alternativa que responde corretamente à pergunta do enunciado é a alternativa D. Bem, temos aí uma questão com um nível fácil de resolução. O candidato pode praticamente ter certeza do gabarito depois da primeira leitura. De acordo com o nosso método, a fase de resolução das questões fáceis vem logo depois da fase de pré-leitura, ou então
dependendo do que o candidato decidir depois da redação. Assim sendo, o candidato que sacar primeiro o gabarito vai ter uma grande vantagem, porque ele vai ter mais tempo para resolver o resto da prova e vai ter também uma maior chance de dispor de uma fase de revisão. E se for o caso, vai poder usar essa fase para identificar nessa questão que nós comentamos os erros das alternativas incorretas. O nosso canal Português Papo Cabeça antigamente se chamava Aprenda a Língua Portuguesa. Cada vez mais estaremos focados em vocês, que estão movendo a roda da história para que seja criado um futuro melhor para todos. Então, o nosso foco principal continua sendo os vestibulandos, que vão ter no nosso canal uma fonte importante de estudo de língua portuguesa, onde nós ensinaremos os recursos da nossa língua para que possam, em primeiro lugar, escrever de forma adequada, entre outros textos, a redação do vestibular. Em segundo lugar, para que possam interpretar textos de forma adequada, não apenas numa prova de vestibular ou concurso, mas também na leitura de textos que ajudarão vocês a se manterem atualizados. Cada vez mais nós teremos no nosso canal um Papo Cabeça. Ensinaremos nossa língua sim, mas de forma a estimular a inteligência que nasceu dentro de vocês e que precisa ser estimulada. E a missão do nosso canal é melhorar cada vez mais. Então vocês podem usar tanto o nosso e-mail quanto a nossa fanpage do Facebook para fazerem qualquer comentário, elogio, crítica ou ainda reclamação sobre as nossas videoaulas. E vocês também podem usar tanto o nosso e-mail quanto a nossa fanpage para pedirem para esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham sobre a matéria. E nós agradecemos a todos vocês que estão assistindo nossas videoaulas. Em especial, nós agradecemos a todos vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado porque vocês estão ajudando o nosso canal a ser feito. Pedimos ainda que deixem um like. Muito obrigado e aguardem nossa próxima aula.